Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa é uma aula para os primeiros anos da ETEC, professor Adolfo Arruda Mello, de Geografia. Bom, hoje nós faremos um fechamento do conteúdo, fazendo uma revisão e aprofundamento aí de algumas análises que foram feitas nas últimas aulas, sobretudo relacionadas à cartografia, principalmente a cartografia temática. A cartografia, como nós estudamos, ela é muito importante dentro das análises da geografia, não só para a geografia, mas também para outras aplicações. Hoje eu selecionei aqui um texto publicado no site do UOL, na seção de Mundo Educação, que trata de educação, né? Então esse texto aqui ele fala sobre as características dos mapas temáticos, né? Então, vamos acompanhar aqui o que acontece. Os mapas, ele fala que são representações gráficas que são feitas da superfície plana, né? Geralmente são feitas em uma superfície plana. Com qual finalidade? De apresentar informações da realidade. Então, foi o que a gente estudou quando nós falamos aí sobre as projeções cartográficas, né? Como que a gente tem a capacidade de transformar algo que é oval, esférico, em algo plano, representá-lo no mapa, né? Então, o mapa nada mais é do que um elemento, uma representação gráfica que fazemos sobre alguma superfície plana, representando nessa superfície plana informações sobre a realidade. E esses mapas, eles acabam tendo usos diversos, diferentes, a partir do tema que ele é proposto, que ele é feito. E eles fazem parte da humanidade desde os tempos remotos. Tá? Então, o que aconteceu? A gente estudou no início aí de cartografia que os mapas eles foram mais utilizados com a necessidade de explicar e de mostrar o trajeto das grandes viagens, principalmente na época dos grandes descobrimentos, para mostrar como que se chegava a essas novas terras. Então, como está escrito aqui, né, a necessidade de tornar o trajeto das viagens mais seguro, como as caravanas mercantis, por exemplo. Né, as caravanas mercantis, né, saíam de vilarejos, de cidades da Europa e iam em caravana, né, ou seja, bastante pessoas aí, para fazer comércio, para vender, para comprar, e para que essas caravanas ficassem mais seguras e os caminhos fossem catalogados, então surgiu a necessidade de se representar esses caminhos através de mapas. Então, essa acaba sendo a grande justificativa para o início da cartografia temática. Então, o que acontece? Hoje, praticamente todas as características do espaço geográfico podem ser representadas em um mapa. Então, nós vimos nas nossas aulas que existem diversos tipos de mapas, e é justamente esses tipos que nós vamos resgatar agora. Só que o que acontece? Não dá para representar todos os elementos do espaço geográfico em um único mapa. Por quê? Porque senão ele vai ficar muito confuso, vai ficar muito grande, muito cheio de detalhes, e isso vai impossibilitar que a gente entenda esses fenômenos representados. Então, para evitar aí confusão e que essa análise não seja comprometida, é que os cartógrafos criaram aí os mapas temáticos. Esses mapas, então, eles abordam temas específicos. Então, o que acontece? Que temas são esses, né? A gente tem mapas políticos, físico, econômico e histórico. Então, é o que a gente vai explicar aqui passo a passo. Então, o mapa político. O que ele faz? Qual é o principal objetivo? O principal objetivo do mapa político é explicar as divisões territoriais, ou seja, as fronteiras entre os continentes, entre os países, estados e até mesmo, dependendo da escala. Lembra que nós estudamos sobre escala pequena, média e grande? Então, em escalas grandes, a gente tem aí representação de bairros, né, de municípios, tal. Então, dependendo da escala, a gente pode representar desde continentes até bairros.
E nesse tipo de mapa, ele explica aqui que é comum encontrarmos símbolos, e os principais acabam sendo a linha e o ponto para representar aí as cidades. As linhas acabam representando as fronteiras e os pontos as cidades. Tá? Então aqui nós temos um exemplo, né, esse mapa que todos vocês conhecem, é o mapa do Brasil, onde nós temos quais divisões. Qual é o sentido dele? Qual é o objetivo dele? É mostrar a divisão política do Brasil, a divisão político-administrativa do Brasil. Então, nós temos os estados que estão nomeados aqui e as cores representam as regiões. Então, região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e norte. Agora, só um parênteses, né? Agora, com a Covid e os levantamentos diários sobre o número de infectados e número de mortos, esse mapa ficou muito conhecido com aquelas cores dos estados que estão tendo aumento, diminuição, né? Então, sempre são pintados aí os estados nos telejornais para mostrar essa evolução da doença no país. Tá? Então, esse é o objetivo aqui dos mapas políticos, fazer essa divisão política administrativa, mostrar como é essa divisão político-administrativa. E esse mapa, por mostrar uma divisão política, ele acaba sendo uma construção humana, porque esses símbolos, eles são representações, né? Então essas linhas são divisões criadas aí através de elementos sociais, tá? Os mapas físicos. Bom, o próprio nome físico já diz alguma coisa, né? Ele acaba sendo criado para informar aspectos naturais. Então, algum aspecto relacionado a algum elemento físico do planeta Terra. Então, pode ser relevo, clima, vegetação, hidrografia, biomas, outros tipos aí de elementos físicos, né? Retratando o quê? Determinado continente, subcontinente, país, estado ou município. Então, o que acontece? O que nós temos aqui nesse exemplo? Nós temos um mapa da América do Sul, vou aumentar aqui para ficar melhor, da América do Sul físico, né? Então, essas cores representam o quê? Representam as planícies, né? Essas convenções aqui representam a parte geológica, geomorfológica da América do Sul, tá? Então, o que acontece? Essas cores, elas são representadas para mostrar as diferenças de relevo que nós temos na América do Sul. Então, a cor verde mais forte, planície, a mais fraca também na planície, tendo uma divisão aí entre as planícies. Isso aqui é em relação ao nível do mar. Essa planície em verde mais escura acabam sendo as áreas mais baixas. Já verde mais claro acabam sendo as partes mais altas, mas que ainda se classificam como planície. E as áreas em tons amarelo e laranja são os planaltos, né? Então, o que acontece? Nós temos aqui em amarelo as áreas de planalto aí mais baixa, de altitude mais baixa, e em laranja de altitude mais elevada, ok? Então, essa é uma representação típica de um mapa que mostra algo físico, né? Um mapa físico de representação do espaço geográfico. Bom, os mapas econômicos agora. Como o próprio nome diz, ele informa, ele representa uma riqueza de um determinado local. Então, esse local pode ser continente, subcontinente, país, tal. E ele vai mostrar o quê? Geralmente, localização de alguma coisa, de alguma riqueza, tá? Então, essa riqueza pode ser jazidas minerais, podem ser áreas de produção agropecuária, ou seja, pode ser plantação de soja, criação de gado, áreas industriais, áreas de serviços.
Então, é um mapa típico, parecido com esse daqui, onde as cores vão representar mais fielmente onde está essa localização, né, desse elemento que quer ser mostrado, e também as cores podem representar algum tipo de grandeza, né? Então aqui nós estamos tendo um mapa temático sobre algodão, sobre plantação e produção algodoeira, né? Então o que acontece? As setinhas e os nomes mostram aí os municípios onde tem a plantação. Já as cores, como nós temos aqui nessa legenda, mostra a produção em toneladas. Então, quanto mais forte, mais escura for a cor, maior essa produção em toneladas. Quanto mais clara, menor essa produção de algodão. Então, geralmente, um mapa econômico, um mapa temático econômico, ele mostra essa diferença de produção, essa diferença de riqueza, tá? Então, ele sempre vai ter aí um elemento quantitativo, não só qualitativo, que mostra localização e o que é produzido, mas também o quantitativo, que é muito interessante, porque aí você consegue diferenciar as regiões quanto a alguma produção, a algum elemento produtivo. Então, dessa forma, fica mais fácil caracterizar as regiões e diferenciá-las, ok? Mapas históricos. Econômicos já foram. Mapas históricos. Bom, o próprio nome diz, né, que ele representa, que ele informa algum aspecto que ocorreu no passado. Tá? Então, ele pode utilizar aí algum elemento específico representado em alguma época passada. Aqui o exemplo que ele dá no texto é a floresta amazônica em 1970. Então, o que acontece? Dá para a gente pegar e pesquisar, por exemplo, a floresta amazônica desmatada na década de 70 e hoje, e fazer uma comparação entre esses mapas, entre essas áreas desmatadas. Então, os mapas históricos eles servem muito para isso, para você mostrar diferenças e mostrar uma evolução, o que foi ocorrendo ao longo do tempo. Então, é interessante por conta disso, tá? Aí, o que acontece? Outro exemplo, a expansão de um território sobre o outro, em período de expansionismo espacial, entre outros. Acaba sendo esse exemplo aqui, ó. Então, aqui nós temos um mapa histórico que mostra a divisão do Tratado de Tordesilhas. Lembram o que foi o Tratado de Tordesilhas? Foi a divisão aí da América entre os portugueses e os espanhóis. Então, tinha aqui a linha de Tordesilhas, né, desse tratado, que dividia. Então, a leste era domínio português e a oeste domínio espanhol. Então, esse é um mapa histórico, porque isso já não existe mais. Isso daí valeu até uma determinada época. E aí, depois, os portugueses acabaram transgredindo essa fronteira, esse acordo, e ocupou outras partes do Brasil, e o Brasil tomou todas essas dimensões aí. Aqui também, no mapa histórico, a gente pode ter um mapa físico histórico. Por exemplo, esse mapa aqui, ele representa os relevos do Brasil, mas ele pode ser histórico, se tiver algum tipo de mudança, alguma classificação que sofreu algum tipo de modificação, então ele pode ser aí classificado também como histórico, tá? Então, pessoal, são esses os tipos de mapas, né, que são importantes dentro da análise da geografia. E esses mapas temáticos, né, que eles seguem algum tipo de tema, eles são muito utilizados, eles são muito importantes em diversos tipos de análises. E é importante vocês terem essa compreensão dessas características. Outra coisa que nós estudamos também acabou sendo o sensoriamento remoto.
O sensoriamento remoto ele não gera mapa, ele gera imagem. E através de imagens de satélites, nós conseguimos criar mapas de algum elemento. Por exemplo, um mapa sobre o desmatamento na Amazônia. Então, para fazer isso daí, nós utilizamos imagens de satélites, para qualificar as áreas onde está ocorrendo esse desmatamento. E através disso dá para se gerar um mapa. Então, o sensoriamento remoto nada mais é do que uma técnica, né, para construir mapas entendendo os fenômenos que ocorrem no espaço geográfico. E através dessa técnica, os mapas ficam muito mais precisos, muito mais apurados, e isso acaba sendo uma boa representatividade do que a gente tem, do que a gente encontra aí na superfície terrestre e valida diversos tipos de estudos, ok? Bom, então é isso, pessoal. Essa foi uma aula de resgate do que nós estudamos e para ter aí o encerramento e o fechamento da disciplina. E eu vou deixar questões aí para vocês responderem na plataforma e me coloco à disposição se vocês precisarem, ok? Então, agradeço a participação de vocês, um abraço a todos.